A psicologia e a teoria da localização das funções psíquicas. A favor da legitimidade e fecundidade de um enfoque psicológico do problema da localização das funções psíquicas, fala o fato de que as concepções psicológicas que prevalecem em cada época sempre tiveram uma influência sobre o problema da localização. Dois pontos. A psicologia associacionista corresponde à doutrina atomista da localização. Vírgula. A psicologia estrutural, a tendência das ciências atuais é a interpretação integrada da localização. O problema da localização é, na essência, o da relação entre unidades estruturais e as funcionais na atividade cerebral. Por isso, manter uma das concepções sobre a localização não deixa de ser relevante para estabelecer qual é o autêntico caráter da localização. As teorias atuais, mais avançadas sobre a localização, conseguiram superar os principais defeitos da doutrina clássica. Contudo, não conseguiram resolver de modo satisfatório o problema da localização das funções psíquicas, fundamentalmente por causa das insuficiências da análise psicológica estrutural das funções a localizar que foi aplicada. Não podemos explorar todas as possibilidades do grande avanço que se produziu dentro da doutrina da localização, que se deve aos resultados alcançados pela histologia, pela citoarquitetura do cérebro e pela medicina prática, porque carecemos de um sistema de análise psicológico suficientemente complexo e poderoso. Onde essa carência mais se faz notar é o problema da localização das zonas cerebrais especificamente humanas. Embora a maioria dos pesquisadores atuais concorde quanto à imperfeição do ponto de vista contrário às localizações específicas e quanto à insuficiência da fórmula o cérebro como um conjunto, a análise funcional de que utilizam, baseada nos princípios da psicologia estrutural, se revelou tão impotente para levar a doutrina da localização para além das limitações dessa posição, quanto valiosa e fecunda foi em seu movimento para resolver a primeira etapa crítica do trabalho a que se propunham as novas teorias superar a doutrina atomista. A psicologia atual, em que se baseiam as teorias atuais, não permite, por sua própria essência, ir além do reconhecimento das funções para cada centro cerebral. Dois pontos. Uma específica relacionada com um tipo determinado de atividade da consciência e outra não específica relacionada com qualquer outra atividade da mesma. A doutrina de Goldstein sobre a figura e o fundo de que Lansley sobre as funções específica e não específica do córtex óptico. Essa doutrina reagrupa, de fato, a velha doutrina clássica sobre a estrita correspondência entre as unidades estruturais e funcionais, sobre a especialização de setores isolados para determinadas funções limitadas, doutrina sobre a função específica dos centros, e a nova concepção de tendência deslocalizadora, que nega essa correspondência e essa especialização funcional de setores isolados e que parte da fórmula o cérebro como conjunto, doutrina sobre as funções não específicas dos centros, funções na qual todos esses centros desempenham um papel equivalente. Essas doutrinas, por conseguinte, não se elevam acima das duas posições extremas existentes na teoria da localização, mas as une mecanicamente, incorporando assim os defeitos da velha e da nova doutrina. Dois pontos. A localização estrita e a antilocalização. Isso reflete com especial força no problema da localização das funções psíquicas superiores, ligadas a setores especificamente humanos do cérebro, lobofrontais e parietais. Nessa questão, o peso dos fatos obriga os investigadores a escaparem dos limites da concepção da psicologia estrutural e introduzir novos conceitos fisiológicos, doutrina do pensamento categorial de Goldstein, doutrina das funções simbólicas de Head, doutrina da categorização da percepção de Patzel e outras. No entanto, esses mesmos investigadores reduzem de
Novo, esses conceitos psicológicos as funções principais e elementares. Função principal do cérebro, em Goldstein, estruturação em Petzl. Ou transformam-nas em entes metafísicos existentes desde os tempos mais remotos, Head. Portanto, gerando dentro do círculo vicioso da psicologia estrutural, a doutrina da localização das funções especificamente humanas oscilam entre os polos extremos do naturalismo e do espiritualismo. Cremos que o sistema de análise psicológico adequado para desenvolver uma teoria deve partir da teoria histórica das funções psíquicas superiores, que por sua vez se apoia em uma teoria que responde à organização sistemática e a um significado primordial, a variabilidade das conexões e relações interfuncionais, b, a formação dos sistemas dinâmicos complexos, integrantes de toda uma série de funções elementares, e c, a reflexão generalizada da realidade na consciência. Esses três aspectos constituem, na perspectiva teórica que defendemos, o conjunto de características essenciais e funcionais da consciência humana e são a expressão da lei segundo a qual os saltos dialéticos não são apenas a transição da matéria inanimada à sensação, mas também desta para o pensamento. Utilizada por nós durante vários anos como hipótese de trabalho, essa teoria conduziu-nos na investigação de uma série de problemas de psicologia clínica a três teses fundamentais relativas ao problema da localização e que podemos tomar como hipóteses de trabalho, que parecem explicar bem os fatos clínicos conhecidos sobre esse problema e, além disso, permitem elaborar uma investigação experimental adequada. A primeira de nossas conclusões refere-se à função do conjunto de cada uma das partes da atividade cerebral. A análise dos distúrbios afásicos, agnósticos e apráxios obrigam-nos a reconhecer que nas doutrinas de Goldstein e Lislen não se consegue realmente resolver o problema das funções do conjunto e das partes. O pressuposto de uma função dupla, específica e não específica, para cada centro é incapaz de explicar adequadamente a complexidade dos fatos obtidos nos experimentos sobre os distúrbios que citamos acima. A investigação obriga-nos, pois, a chegar a uma solução em certo sentido contrário. Em primeiro lugar, mostram-nos que a função específica nunca está ligada à atividade de um determinado centro e que é sempre produto da atividade integrada de diversos centros, rigorosamente diferenciados e relacionados hierarquicamente entre si. Em segundo lugar, nossa investigação põe em evidência que tampouco a função global do cérebro, que serve para criar o fundo, decorre da atividade conjunta, indivisível e funcionalmente homogênea de cada um dos centros, mas que é produto da atividade integrada das funções correspondentes a áreas específicas do cérebro, separadas, diferenciadas e unidas, de novo, entre si hierarquicamente, que não participam diretamente da formação de figuras. Na atividade cerebral, por conseguinte, nem a função global é uma função simples, homogênea, indivisa, executada de maneira global, e um dos casos pelo cérebro funcionalmente homogêneo, nem a função parcial implica um centro especializado também homogêneo. Tanto na função global quanto na parcial, ocorre a divisão e a unidade, a atividade integradora dos centros e sua diferenciação funcional. Diferenciação e integração não só não exclui, mas pressupõe, ao contrário, uma ação mútua e caminham, de certo modo, em paralelo. E o mais importante de tudo é que, para diferentes funções, é preciso pressupor também uma estrutura igualmente distinta das relações intercentrais. Podemos, de qualquer maneira, considerar estabelecido que as relações entre o conjunto e as partes se representam em duas modalidades essenciais distintas, quando, na atividade cerebral, a figura é representada pelas funções psíquicas superiores e o fundo pelas inferiores, E, quando, ao contrário, a figura é representada pelas funções inferiores e o fundo pelas superiores. Sob essa perspectiva que expusemos das relações
intercentrais, das diferentes formas de atividade da consciência, podemos chegar a explicações muito hipotéticas diante de fenômenos tais como desenvolvimento automatizado e desautomatizado de um determinado processo, a realização de uma mesma função num nível distinto e assim por diante. A partir das investigações experimentais que nos fornecem a base empírica para as generalizações que expusemos, chegamos às duas teses seguintes. 1. Em uma lesão focal, afasia, agnosia, apraxia, todas as outras funções que não se relacionam diretamente com o setor lesionado se sentem afetadas de forma específica e nunca manifestam uma diminuição uniforme, como seria de esperar segundo a teoria da equivalência dos setores frontais do cérebro em relação à sua função não específica. 2. Uma mesma função que não mantém relação com o setor lesionado vê-se afetada também de forma totalmente específica quando varia a localização da lesão e não mostra a mesma diminuição ou transtorno quando varia a localização do foco, como seria de esperar, de acordo com a teoria da equivalência das diferentes áreas do cérebro que participam na formação do fundo. As duas teses obrigam-nos a concluir de que a função do conjunto está organizada e estruturada como uma atividade integrada, que tem por base relações intercentrais dinâmicas diferenciadas de forma complexa e desconectada hierarquicamente. Outra série de investigações experimentais nos permitiu, por sua vez, estabelecer as seguintes teses. 1. Uma determinada função complexa, a linguagem, ver-se-á afetada no caso da lesão de uma determinada área, e esta relacionada sempre globalmente em todas as suas partes, ainda que não de modo uniforme, como um aspecto parcial dessas funções, sensorial, motora, mnemônica. Isso indica que o funcionamento normal desse complicado sistema psicológico não está garantido apenas pelo conjunto de todas as funções das áreas especializadas, mas por um único sistema de centros que participa da formação de qualquer dos aspectos parciais da função em questão. 2. Qualquer função complexa que não se relaciona diretamente com o setor lesionado vê-se afetada de forma completamente específica, não apenas no que se refere à redução do fundo, mas como figura, quando a lesão afetada funcionalmente a área a qual está estreitamente conectada tal função. Isso indica novamente que o funcionamento normal de qualquer sistema complexo depende da atividade integral de um determinado sistema de centros, sistema composto não apenas por centros diretamente conectados a algum aspecto do sistema psicológico em questão. Essas duas teses forçam-nos a concluir que tanto a função de uma parte concreta quanto a do conjunto são estruturadas como atividades integradas, baseadas em complicadas relações intercentrais. Não há dúvida de que cabe atribuir à análise localizacionista estrutural o fato de haver desvendado e submetido à investigação essas complexas relações hierárquicas e intercentrais. No entanto, os melhores pesquisadores limitaram-se até agora a aplicar esses conceitos funcionais tanto a atividade dos centros superiores quanto a dos inferiores e sem distinguir neles nenhuma organização hierárquica. Na verdade, interpretam as alterações funcionais dos centros superiores, por exemplo, a área óptica larga de Petzl, pela ótica da psicologia das funções dos centros inferiores, a área óptica estreita. Mas as principais bases da psicologia estrutural de que parte esses pesquisadores não permitem avaliar adequadamente a complexidade e hierarquização dessas relações interespaciais e não pode, portanto, superar os limites de uma análise em termos puramente descritivos, mais primitivo, mais complexo, mais curto, mais comprimido. Por isso, vêm-se obrigados a reduzir as funções específicas dos centros superiores às dos inferiores, a inibição e a liberação, e a ignorar as novidades de uma atividade do cérebro introduzem cada uma das funções desses centros superiores aos quais atribuem a capacidade de inibir e sensibilizar a atividade dos centros inferiores, mas não a de criar e incorporar à atividade do cérebro nada essencialmente novo.
Nossas investigações levaram-nos a supor o contrário, ou seja, que a função específica de cada sistema intercentral concreto consiste, em primeiro lugar, em proporcionar uma forma totalmente nova e produtiva de atividade consciente, que não se limita a inibir e estimular os centros inferiores. O principal aspecto na função específica de cada centro superior é o novo modus operandi da consciência. A segunda conclusão geral a que chegamos a partir das nossas investigações experimentais refere-se à questão da correlação entre unidades funcionais e estruturais que se dão nos transtornos do desenvolvimento infantil provocados por alguma deficiência cerebral e pela desintegração de determinados sistemas psicológicos em decorrência de determinada lesão em um centro adulto e que nos permite supor uma localização análoga à de que se daria na criança. O estudo da sintomatologia que acompanha o desenvolvimento psíquico deficiente nas diferentes patologias cerebrais comparado com a das alterações ou transtornos patológicos que se seguem à lesão em uma localização análoga de um cérebro adulto, leva-nos à conclusão de que é possível observar um quadro sintomático análogo na criança e no adulto, quando a localização das lesões é distinta e, pelo contrário, lesões com a mesma localização na criança e no adulto podem dar lugar a quadros sintomáticos completamente diferentes. Enquanto conclusão relevante, podemos afirmar que as profundas diferenças que observamos no que diz respeito às consequências das mesmas lesões, conforme estas se produzam como processos de desenvolvimento ou então de deteriorização, poderiam ser explicadas por meio desta lei geral. Nos transtornos de desenvolvimento provocados por uma patologia cerebral, mantendo-se iguais às demais circunstâncias, é funcionalmente mais afetado o centro superior, mais próximo do setor lesionado e relativamente menos o setor inferior mais próximo dele, do qual, no entanto, depende funcionalmente. Ao passo que a involução observa-se a relação contrária, Nas lesões de qualquer centro, mantém-se iguais às demais circunstâncias. É mais afetado o centro inferior, dependente do mais próximo ao setor lesionado e relativamente menos o superior mais próximo dele, do qual depende funcionalmente. Encontramos a confirmação real dessa lei em todos os casos de afasia e agnosias infantis congênitas e precoces, e nos transtornos de que se observa as crianças e adultos como sequelas de encefalites epidêmicas, assim como nos casos de oligofrenias, com diferentes localizações da patologia. O que explica essa regularidade dos efeitos é as relações complexas entre os diferentes sistemas cerebrais são produto do desenvolvimento, de modo que tanto na evolução do cérebro quanto no funcionamento do cérebro adulto deve ocorrer uma diferente dependência mútua dos centros. Os centros inferiores, que na história do cérebro são condição prévia para o desenvolvimento das funções nos centros superiores, que dependem, portanto, evolutivamente dos inferiores, devido à lei da transmissão das funções para cima, deixam de ser independentes no cérebro desenvolvido o adulto e ficam subordinadas a instâncias que dependem, no entanto, dos centros superiores para exercer a sua atividade. O desenvolvimento vai de baixo para cima, a decadência de cima para baixo. Temos uma confirmação empírica complementar dessa tese nas observações acumuladas sobre os mecanismos compulsórios ou substitutivos e indiretos que se produzem no desenvolvimento. Essas observações mostram que em um cérebro adulto com um determinado defeito são os centros superiores que, com frequência, se encarregam da função compulsória, ao passo que em um cérebro em que processos de desenvolvimento que se encarregam são os centros inferiores em relação ao setor afetado. Graças a essa lei, o estudo comparativo do desenvolvimento e da deteriorização se transformam em uma das vias mais frutíferas para a investigação do problema da localização em geral e, em particular, do problema da localização cronogenética. A última das nossas 3 teses teóricas
gerais proporcionados por nossa investigação experimental refere-se às características específicas da localização das funções nas áreas cerebrais especificamente humanas. A investigação de afasias, agnosias e apraxias leva-nos à conclusão de que, na localização desses transtornos, desempenham um importante papel as alterações das conexões extracerebrais da atividade do sistema de centro que assegura o funcionamento correto das formas superiores da linguagem, do conhecimento e da atuação. Essa conclusão apoia-se empiricamente nas observações sobre a história do desenvolvimento das formas superiores de atividades da consciência, que nos mostram que inicialmente todas essas funções agem em estreita conexão com a atividade externa e apenas posteriormente parecem interiorizar-se, transformando-se em atividade interna. A investigação das funções compulsórias que aparecem nesses transtornos mostra também que a objetivação da função alterada, seu deslocamento para fora e sua transformação em atividades externas são um dos principais mecanismos de compensação das alterações. O sistema de análise psicológica que aqui propomos e que utilizamos nas investigações sobre o problema da localização a que nos referimos supõe, a nosso ver, uma mudança radical no método experimental psicológico. Uma mudança que podemos sintetizar em dois aspectos principais. Substituir a análise que decompõe o complexo conjunto psicológico em seus elementos integrantes e que nesse processo de decomposição do conjunto em seus elementos perde aquelas propriedades globais próprias do conjunto que tentam explicar. Por outra forma de análise em que se decompõe o conjunto complexo em unidades que não possam mais ser objeto de ulterior decomposição, mas que continue conservando em suas formas mais simples as propriedades inerentes ao conjunto. 2. Substituir a análise estrutural e funcional incapaz de abarcar a atividade em seu conjunto pela análise interfuncional ou por sistemas, baseada na análise das conexões e relações interfuncionais determinantes de cada uma das formas de atividade dadas. O emprego desse método na investigação psicológica clínica permite, a. Explicar, partindo de um só princípio, os sintomas positivos e negativos. B. Unificar em uma estrutura regular todos os sintomas, inclusive aqueles que mantêm relações mais distantes. E. C. Estabelecer a via que provoca desde alterações focais determinadas até a mudança concreta que se produz no sujeito como entidade global e em seu modo de vida. Todos os fundamentos teóricos levam-nos a supor que o problema da localização não pode ser resolvido de forma idêntica nos animais e no homem. Por isso, transpor diretamente os dados da experimentação com animais, em que se realiza a extirpação de determinadas áreas do cérebro, ao campo da análise clínica e ao problema da localização no homem. Lashley. Só pode levar a graves erros. A teoria da evolução das faculdades psíquicas no reino animal, segundo linhas puras e mistas, que vai se impondo cada vez mais na psicologia comparada atual, faz com que nos inclinemos para a ideia de que as unidades estruturais e funcionais na atividade cerebral específicas do homem dificilmente podem ocorrer no reino animal e de que o cérebro humano dispõe, em comparação com os animais, de um princípio localizador, graças ao qual chegou a se transformar no órgão da consciência humana.